Bom, então até agora a gente falou do desenvolvimento, tá? Do embrião, e aí esse embrião vai se desenvolver e vai chegar o momento dele nascer, certo? Ele vai gerar um indivíduo, certo? Ele vai se formar um indivíduo e ele vai nascer. Quando o animal nasce, existem dois tipos de desenvolvimento: o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto, tá? O desenvolvimento direto é aquele em que o filhote ele vai nascer semelhante ao indivíduo adulto, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui nos seres humanos. O bebê, quando ele nasce todo pequenininho, tá? Mas ele tem uma estrutura corporal semelhante à de um adulto, tá? Ele vai ter uma cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, só que ele vai ser pequenininho, mas a estrutura corporal é semelhante, tá? Então, quando isso acontece, quando o filhote ele nasce com uma estrutura semelhante à do adulto, eu digo que é um desenvolvimento direto, tá? O vídeo que a gente viu aqui agora do cavalo, a gente viu que nasceu um cavalo com uma estrutura semelhante à do adulto, tá? Então você vai ter ali o tórax, abdômen, as patas anteriores, as posteriores, cabeça, tudo é semelhante. Então quando a estrutura ela é semelhante, eu digo que é um desenvolvimento direto, certo? Então, na maioria dos mamíferos, a gente tem um desenvolvimento direto. No caso das aves, você vai ter ali o pintinho, tá? Mas o pintinho ele tem uma estrutura corporal semelhante a uma ave adulta, tá? Ele vai ter ali vai ter as asas, vai ter o bico, tá? Vai ter tudo semelhante. Então, quando o meu filhote tem essa estrutura semelhante à do adulto, eu digo que é um desenvolvimento direto, tá? Agora, quando o filhote ele nasce com uma estrutura corporal diferente, tá? Eu digo que é um desenvolvimento indireto, beleza? Então, geralmente, alguns animais, né, o filhote ele vai nascer como larva, tá? Então, a larva que nasce, ela é diferente, ela não é igual ao indivíduo adulto, tá? Então, como é diferente, eu digo que é um desenvolvimento indireto, porque essa larva, ela vai se desenvolver até o momento que ela vai chegar à fase adulta, que ela vai estar semelhante a um adulto, tá? Mas ela não nasce semelhante, ela nasce com uma estrutura diferente. Então, nesses casos, eu digo que é um desenvolvimento indireto, tá? Então, boa parte dos insetos acontece isso, tá? Isso, beleza? A gente tem ali o inseto, ele vai colocar o ovo, do ovo vai sair uma larva e aí vai levar um tempo para essa larva maturar, né, e chegar ali à idade adulta e se tornar semelhante a um adulto, tá? E não só nos insetos, a gente tem também os anfíbios, tá? No caso do sapo acontece isso, você tem ali o nascimento do girino, tá? E o girino vai levar um tempo para ele se desenvolver até chegar à idade adulta e se tornar e ter uma aparência semelhante à de um adulto, tá? Então nesses casos eu tenho um desenvolvimento indireto. A gente tem 3 vídeos sobre desenvolvimento indireto. O primeiro que a gente vai ver é da borboleta, tá? Que eu acho que é o que todo mundo conhece, é bem popular. Então você vai ter ali o ovo, tá? Desse ovo vai sair uma larva, tá? Essa larva, ela vai ali passar um tempo, vai virar uma pupa, né? Vai se formar um casulo, ela vai ficar ali dentro, tá? E depois de mais um tempo você vai ter ali a saída da borboleta. Então a borboleta adulta, tá? Você percebe que a estrutura da larva é diferente da estrutura da borboleta adulta, certo? Então isso aqui é o que eu chamo de desenvolvimento indireto. Então você tem aí, ó, ela já saiu do ovo, tá? Você tem aí o período de larva, né? Ela é uma lagarta. Aí ela vai começar a passar pelo processo de pupa, tá? Que é quando forma o casulo. Então aí formou o casulo, certo? E depois aí da formação do casulo, ela vai ficar alguns tempos ali para completar o desenvolvimento e ela vai sair como indivíduo adulto.
Então percebam que foi um desenvolvimento indireto, tá? Você teve ali o nascimento da... Você teve saindo do ovo, você vai ter uma larva, tá? Essa larva vai passar por um período ali de pupa e aí ela vai chegar depois à idade adulta. Quando ela chegar à idade adulta, ela vai ter a estrutura semelhante à de um adulto. Porém, quando filhote, ela não tinha estrutura semelhante, tá? Esse aí é um caso de desenvolvimento indireto, certo? Então, o filhote, ele não tem a estrutura semelhante à do adulto. O próximo vídeo que a gente vai ver é o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, tá? Que é o mosquito da dengue. Também é um desenvolvimento indireto. Você vai ter os ovos, e aí desses ovos vão eclodir, vão sair as larvas, tá? Então, como o indivíduo ele não sai semelhante ao mosquito adulto, ele sai uma larva de estrutura diferente, eu digo que é um desenvolvimento indireto. Aí você tem a pupa. Então foi ovo, depois do ovo saiu a larva, da larva a pupa e da pupa vai sair o mosquito adulto. Esse é um desenvolvimento indireto, tá? Além do mosquito, a gente também tem o vídeo de anfíbios, né? No caso do sapo, tá? Acontece a mesma coisa, é um desenvolvimento indireto, tá? Do ovo vai sair uma larva, que a gente chama de girino, tá? Quando é o sapo, e aí essa larva ela vai ter todo um tempo de desenvolvimento até se tornar um indivíduo adulto, tá? Aí é o momento da fecundação externa, lembra? Acontece fora do corpo, o macho e a fêmea ali soltando os óvulos e os espermatozoides. E aí você tem os ovos se desenvolvendo. Ó. Então, nesse caso, como ele coloca os ovos no ambiente, é um indivíduo ovíparo, certo? Olha lá, olha o vitelo ali junto, para retirar energia. Então, são indivíduos ovíparos. E como eles vão nascer como larva, tá? São indivíduos ovíparos com desenvolvimento indireto. Então, aí as larvas saindo, ó. Então, eles nascem assim, na forma de larva, tá? Então, a mudança, né, a gente chama de metamorfose, que é a transformação que vai acontecer desse indivíduo larva, né, até chegar ao indivíduo adulto. Então, cresce uma cauda, cresce os membros posteriores. Depois, os membros anteriores também começam a se desenvolver. Olha lá, os membros anteriores se desenvolvendo. Agora ele tem os anteriores e os posteriores, e a cauda. Aí a cauda ela vai ser reabsorvida, ela vai sumir, tá? Olha lá, ela vai diminuindo, diminuindo. E aí agora ele chegou à estrutura semelhante à de um adulto. Percebe? Então esse é um desenvolvimento indireto, tá? O filhote ele não nasce semelhante ao adulto, ele nasce diferente e aí com o tempo ele vai se transformando, tá? Essa transformação eu chamo de metamorfose. Então ele vai
se transformando até chegar ali à estrutura semelhante à do adulto, tá? Isso acontece com insetos, que foi o que a gente viu com a borboleta, tá? Acontece com a borboleta, com o mosquito Aedes, tá? E acontece também com anfíbios, aqui no caso a gente está falando dos sapos. Então, ó, desenvolvimento direto é quando você tem o filhote semelhante, né, com a estrutura corporal semelhante à do adulto, tá? Desenvolvimento indireto é quando você tem o filhote com uma estrutura corporal diferente da do adulto. Geralmente ele vai nascer como larva, tá? E aí ele vai passar por uma metamorfose, por uma transformação, tá? Que vai durar um certo tempo, e aí ele vai chegar a uma estrutura semelhante à do adulto. Então, direto é uma coisa, indireto é outra. Ok, mas aí o filhote nasceu, tá? O que vai acontecer, né, com esse filhote depois que ele nasce? Algumas espécies de animais, elas apresentam o cuidado parental. O que é o cuidado parental? É o cuidado do progenitor, tá, com os seus filhotes, certo? O cuidado parental, ele tem as suas vantagens. Por quê? Porque assim o progenitor ele vai dar proteção ao filhote, tá? Proteção contra predadores, proteção contra o frio, proteção contra o calor, tá? O progenitor ele vai dar alimento para esse filhote, ele vai dar abrigo, né? Um habitat para esse filhote também. Esse progenitor ele vai ensinar esse filhote a cantar, vai ensinar a buscar alimentos, a caçar, tá? Então é um tempo de preparação, certo? Que o progenitor ele tem ali com o filhote, até que o filhote consiga existir, né? Consiga independência, consiga existir sozinho, tá? Então isso eu chamo de cuidado parental, beleza? Porém, nem todos os animais apresentam cuidado parental, certo? Alguns cuidam dos seus filhotes, aí pode ser a mãe ou o pai ou os dois juntos, tá? E alguns não cuidam, eles simplesmente colocam os ovos e vão embora, tá? No caso dos insetos, a gente observa bastante a falta de cuidado parental. Então, nos vídeos que a gente acabou de ver da borboleta, né, no caso, você teve ali, a gente não viu os ovos, mas ela vai colocar os ovos e ela vai deixar lá, tá? E aí esses filhotes eles vão nascer larva e eles vão se virar sozinhos, tá? No caso do mosquito também, ele vai colocar os ovos e vai embora, tá? Então não apresenta cuidado parental, ele não cuida, ele não fica ali perto até o momento do nascimento e dá alimento e dá proteção. Ele só coloca os ovos e vai embora. Um animal vertebrado que também não apresenta cuidado parental são as tartarugas, tá? Então as tartarugas, geralmente elas colocam ali uns 90 ovos de uma vez e ela vai embora, tá? Então esses ovos vão ficar ali e aí esses indivíduos eles vão se desenvolver e na hora que eles saírem eles estão sozinhos, tá? Não tem a mãe, né, para poder cuidar desses filhotes, tá? Então nesse caso não apresenta cuidado parental. Beleza? Agora você tem vários animais, os mamíferos, né? Eles apresentam em sua grande maioria cuidado parental. As aves também, elas apresentam cuidado parental. Então você pode ter o macho e a fêmea juntos cuidando, ou só o macho, ou só a fêmea, tá? No caso dos pinguins, você tem ali o macho e a fêmea e eles se revezam para poder cuidar do ovo, né? Desde o estágio de ovo, eles ficam cuidando e aí vai nascer, tá, o filhote, e aí eles vão cuidar desse filhote até que esse filhote consiga se virar sozinho, tá? Então isso é cuidado parental, certo? Alguns animais apresentam, outros não, tá? Existe uma relação entre cuidado parental e número de filhotes. Geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente, na maioria dos casos, animais que colocam muitos ovos, que dão origem a muitos filhotes, eles não apresentam cuidado parental, tá? Então esses animais, eles vão colocar ali vários ovos, vários filhotes e eles vão embora, tá? E aí os filhotes vão se virar depois, beleza? Então, geralmente, tá? Animais que colocam muitos filhotes não apresentam cuidado parental, tá? E por quê, né? Se ele coloca muitos filhotes e não apresenta cuidado parental, isso significa que esses filhotes eles vão estar mais expostos a predadores e a adversidades do ambiente. Então, se ele tem vários filhotes, a chance de pelo menos alguns se estabelecerem é maior, tá? Então, acaba dando certo para ele dessa forma. Ele coloca muitos filhotes e ele não cuida. Então, alguns desses filhotes vão conseguir se estabelecer e chegar à idade adulta e continuar se reproduzindo, tá?
assim a espécie continua existindo. Agora, animais que apresentam cuidado parental, eles geralmente colocam menos, eles dão origem a menos filhotes, tá? Então eles colocam menos ovos. No caso das aves, elas colocam 4, 5 ovos de uma vez, tá? Então elas colocam menos ovos e tem menos filhotes. Por quê? Porque eles vão cuidar desses filhotes, tá? Então são poucos filhotes, mas como os pais eles têm cuidado parental com esses filhotes, a chance desses filhotes chegarem à idade adulta e continuarem se reproduzindo é maior, tá? Então a relação é essa. Animais que não apresentam cuidado parental geralmente colocam muitos ovos, eles dão origem a muitos filhotes, tá? Por exemplo, as tartarugas, né? As tartarugas que a gente estava falando, elas colocam cerca de 90 ovos de uma vez, tá? Então, são vários filhotes, mas ela não vai apresentar cuidado parental, ela coloca e vai embora, tá? Então, eles que vão se virar ali. Então, nessa falta de cuidado parental, muitos deles acabam morrendo, tá? Mas aí, como são muitos, alguns conseguem se estabelecer e continuar existindo, tá? Então, geralmente, animais que colocam muitos ovos, que dão origem a muitos filhotes, eles não apresentam cuidado parental. Agora, animais que têm menos filhotes, tá? Que colocam menos ovos, eles apresentam um cuidado parental. Eles vão cuidar desses filhotes, eles vão dar proteção, proteção contra predadores, proteção contra frio, contra calor, vão dar alimento, vão dar abrigo, tá? Vão ensinar a cantar, ensinar a caçar, ensinar a se virar sozinho. Eles vão preparar esses filhotes. Então aí eles colocam menos, mas eles preparam esses filhotes e esses filhotes conseguem aí crescer e se estabelecer. Tá? Então é essa relação que existe entre cuidado parental e número de filhotes. No caso dos seres humanos, você tem ali, geralmente, a mulher ela consegue dar à luz apenas uma criança, né? Pode acontecer de gêmeos, trigêmeos, mas é mais raro, geralmente é uma só, tá? Então, porque a nossa espécie ela apresenta cuidado parental. Então, essa criança vai ser cuidada depois que assim que ela nasce, ela é cuidada, tá? Até chegar um momento que ela alcança a independência dela, tá? No caso do cavalo que a gente viu agora há pouco, também é um animal que apresenta cuidado parental, certo? Então ele gerou apenas um filhote, tá? Mas ele vai cuidar desse filhote ali até esse filhote alcançar a independência, certo? Então agora, recapitulando tudo, ó, a gente falou, no início do desenvolvimento ali do embrião, ele pode ser ovíparo, vivíparo ou ovovivíparo, tá? Ovíparo é dentro de um ovo, vivíparo no corpo da mãe, ovovivíparo dentro de um ovo no corpo da mãe, tá? Aí quando ele nasce, ele pode ter um desenvolvimento direto ou indireto, tá? Direto é quando o filhote é parecido com o adulto, tá? Tem estrutura semelhante à do adulto. Indireto é quando o filhote tem uma estrutura diferente da do adulto. E aí ele vai passar por uma transformação, uma metamorfose, até chegar ali à estrutura do adulto, tá? E quando esse filhote nasce, os animais eles podem ter ou podem não ter o cuidado parental, tá? Então, geralmente, animais que colocam muitos ovos, que têm muitos filhotes, não apresentam cuidado parental, tá? É o caso dos insetos, da tartaruga marinha também, e animais que colocam menos filhotes, né, menos ovos, eles apresentam o cuidado parental. Não. Bom, então é isso, acabamos aqui a nossa aula de hoje. Vocês vão lá fazer a lista de exercícios e até a próxima.